Então, gente, estou na parte da frente, no final da carreirinha dos pontos baixos que mencionei com relação às costas. Então, vocês viram todo esse passo a passo dessas diminuições na parte das costas. E nas costas, a partir dessa carreirinha de pontos baixos, a gente subiu a fenda. Nesse caso da frente, vamos subir sem a fenda. Para a gente subir retinho agora nossa parte da frente, eu vou aproximar a imagem e vou estar nessa pontinha aqui. Aqui estamos no último ponto bolha da carreira da base. Então, já fiz um ponto baixo nesse pontinho da direita do ponto bolha e outro ponto baixo no pontinho da esquerda. Agora, eu vou para essa correntinha e faço o último ponto baixo dessa carreira. Finalizamos a carreira dos pontos baixos. Agora, seguindo a sequência, vamos fazer uma carreirinha de pontos altos. Duas correntes, viramos e em seguida vamos fazer ponto alto sobre cada ponto da base. Não fazemos nesse das correntinhas, vamos para o próximo e fazemos o ponto alto. Em seguida, próximo ponto alto. E assim será, até o final da carreira. Terminei a carreira dos pontos altos, então fiz o último ponto alto nesse pontinho que fica à esquerda do ponto bolha. Não fiz nessa correntinha para que a próxima carreira, que é dos quadrados, dê certinho. Então, agora a gente vai fazer as 3 correntes e vamos virar para fazer a carreira dos quadrados. Depois que viramos, pulamos o pontinho seguinte, vamos para o próximo e fazemos ponto alto. Como vocês já sabem, a técnica, correntinha, pula um ponto, vamos para o seguinte, fazemos ponto alto. Sigam aí até o final da carreira. Terminamos a carreira dos quadrados, então fiz um ponto sobre esse ponto, deixei um ponto da base livre, fiz uma correntinha em cima e um ponto alto nessa correntinha da extremidade. Agora é só vocês fazerem a carreirinha desses pontinhos altos normalmente. Então, 2 correntes e viramos. Depois que viramos, ponto alto na correntinha que fica no espacinho. Ponto alto sobre o ponto alto da base. E seguimos assim até o final dessa carreira. Terminando a carreira dos pontos altos, fiz um ponto alto nessa correntinha do espaço e 2 pontos altos nessa correntinha lateral, que é essa segunda correntinha, contando aqui de baixo para cima. Precisamos fazer 2 para a próxima carreira, que será de vizinhos, ficar certinha, tá, pessoal? Independente do tamanho que vocês estejam fazendo, se é pequeno, médio ou grande. Então, agora a gente vai subir 2 correntes e vamos virar. Depois que viramos, sem contar com esse pontinho das correntinhas, vamos pular 2 pontos da base, inserir a agulha no terceiro ponto e fazer o Vzinho. Pulamos 2 pontos da base, vamos para o terceiro e próximo Vzinho. Façam assim até o final da carreira. Sigam aí. Vzinhos terminando, então insiro a agulha nessa correntinha, deixando 2 pontos livres na base e faço um ponto alto. Terminamos nossa carreira de vez. Agora fazemos 2 correntes e vamos dar início à carreira dos pontos bolha. Viramos. Depois de virar, inserimos a agulha no primeiro V e vamos fazer o primeiro ponto bolha. E a carreirinha dos pontos bolha é aquela sequência que vocês fizeram no decorrer do corpinho da blusa. 2 correntes, laçamos, vamos para o próximo Vzinho e damos sequência. Já fiz o último ponto bolha sobre esse último Vzinho. Agora eu vou fazer um ponto alto nessa correntinha que fica na lateral. Finalizamos a carreirinha dos pontos bolha. Agora a gente faz uma corrente e vamos virar. Depois que viramos, eu vou fazer um ponto baixo nesse ponto que fica à direita do ponto bolha. Um ponto baixo no ponto da esquerda do ponto bolha.
e seguir como de costume. Correntinha central, um ponto baixo, e assim, como a gente sempre vem fazendo, vocês sigam até o finalzinho. Terminamos a carreirinha dos pontos baixos, fiz um ponto baixo sobre esse ponto à esquerda do ponto bolha e um ponto baixo nessa correntinha lateral. Vamos fazer 2 correntes e virar. Depois de virar, a gente vai fazer um ponto alto dentro desse mesmo ponto de onde saíram as correntinhas, ficando com 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Agora, vamos seguir com a carreira dos pontos altos. Um ponto alto sobre cada ponto da base e façam até chegar do outro lado, como é parte da frente, a gente não tem fenda, então sigam até essa outra lateral. Terminando a carreira dos pontos altos, então fiz um ponto alto sobre esse ponto baixo que fica à direita do ponto bolha. Vou fazer um ponto alto nesse ponto baixo que fica à esquerda do ponto bolha. E agora vamos fazer 2 pontos altos nessa correntinha da lateral, porque a gente precisa desses 2 pontinhos para ficarmos com o número ímpar de pontos altos. Verifiquem se vocês estão ficando com o número ímpar. Então, façam a contagem desses pontos. Se ficaram com o número par, façam um número a mais, contanto que tenha um ponto dentro dessa correntinha, tá certo, gente? Não pode ficar só o ponto nessa esquerda desse ponto bolha, não. Tem que ter pelo menos um ponto nessa correntinha. Se esse ponto da correntinha for o número ímpar, joia! Se for par, façam mais um outro ponto, como eu acabei de fazer, que ficaram 2 pontos dentro dessa correntinha lateral. Agora, vamos fazer 3 correntes e virar. Depois de virar, não fazemos nada nesse ponto que tem as correntinhas, pulamos o ponto seguinte e vamos para o outro fazer um ponto alto. Estamos começando a carreira dos quadradinhos. Então, vamos para o ponto seguinte, pulando o ponto da base. E aí, sigam com essa carreirinha dos quadradinhos até a outra lateral. Para quem está fazendo tamanho pequeno, sugiro que já pare nessa carreirinha dos quadradinhos. Para quem está fazendo tamanho médio, que é o meu caso, vou fazer até a carreira dos Vzinhos. E para quem está fazendo tamanho grande, a minha sugestão é que façam até a carreira dos pontos altos juntos, ou seja, seguindo a nossa ordem, depois dessa carreira dos quadradinhos, tem a carreira dos pontos altos juntos, tem a dos Vzinhos, que é que eu vou fazer por último, em seguida, pontos bolha, pontos baixos e pontos altos juntos. Essa de pontos altos juntos é a minha sugestão para finalizar quem está fazendo tamanho grande. Quem vai seguir para o tamanho médio e grande, vamos fazer agora 2 correntes e virar. Em seguida, vamos fazer um ponto alto nesse pontinho de onde saíram as correntinhas. Um ponto alto no ponto seguinte. Um ponto alto na correntinha do espacinho. E é só seguir com essa carreira dos pontinhos altos juntos. Estamos terminando a carreira dos pontos altos. Então, fiz um ponto alto nessa correntinha do espacinho e vou fazer um ponto alto nessa correntinha lateral, que representa um ponto alto, mais outro ponto alto na mesma correntinha. Agora, faremos 2 correntes e viramos. Depois que viramos, não fazemos nada nesse ponto das correntinhas, pulamos 2 pontos da base, vamos para o terceiro e iniciar a carreirinha dos Vzinhos. Então, aqui, primeiro Vzinho. Pulamos 2 pontos da base, como sempre, e vamos para o terceiro fazer um Vzinho. Sigam aí até o final dessa carreira. Terminei a carreira dos Vzinhos, fiz um Vzinho nesse ponto, deixei 2 pontos livres na base e fiz o último ponto na correntinha da lateral. Se vocês acharem que não ficou na medida legal, essa altura, acham que precisam fazer mais alguma carreirinha ou diminuir alguma carreirinha,
façam também, tá, pessoal? Ajustem aí de forma que fique adequada para vocês, levando em conta a imagem, ok? Costas e frente prontas, agora vamos fazer a união dos ombros. Para a gente fazer a união, é preciso que o lado do avesso da blusa esteja para fora, ou seja, lado direito com lado direito. Para quem ainda não sabe distinguir qual é o lado do avesso e o lado direito, observem esses pontinhos bolha. Na parte do avesso, ele é meio ondulado e na parte do lado direito, ele é mais alinhado. Eu vou aproximar a imagem para que vocês vejam essa diferença. Percebam que essa parte do avesso dos pontinhos bolha, ela é um pouco ondulada, enquanto que a parte direita, o lado direito desses pontos, a ondulação é diferente da parte das costas, ela é mais alinhadinha. Para fazer a união dos ombros, vamos precisar da agulha de tapeçaria e a linha que a gente utilizou na construção da blusa. Vamos passar a linha por dentro, deixando um pedacinho solto, porque não vamos usar fio duplo, vai ser o fio único, tá, gente? Só um fiozinho para passar pelos pontinhos da costura. Estou com um dos lados das costas na mão, com esse lado do avesso virado para cima, do lado de dentro é o direito. Então, a partir desse lado do avesso, temos 3 pontinhos nesse platô, sendo o final desse pontinho alto, a correntinha do espacinho e a correntinha que fica nessa lateral. Então, eu vou para essa correntinha dessa lateral e vamos para o outro lado, que é da parte da frente. A gente tem aqui esse final desse ponto alto, então insiro aqui a agulha e a gente vai puxar até chegar numa pontinha que dê pra gente fazer um nozinho. Então, aqui eu já faço 2 nozinhos, como sempre. Primeiro nozinho, aperto para ficar firme. E vou fazer o segundo. Depois que fiz o segundo nozinho, vou agora para essa correntinha central do espacinho. Insiro na correntinha, deixando 2 alcinhas para cima. Vou para o próximo ponto do outro lado, que o próximo ponto já é esse ponto alto do Vzinho. Então, a gente insere aqui nesse espaço, posicionamos a agulha desse jeito e puxamos. Agora, a gente vai para o ponto alto, a extremidade do ponto alto, onde fizemos o nozinho. E vamos inserir a agulha agora nesse ponto alto do Vzinho. Posicionamos a linha agora nesse lado esquerdo da agulha e puxamos. Depois disso, a gente ajusta bem para não ficar muito folgadinho. Agora, a gente vai procurar algum fiozinho para fazer um arremate. Então, puxo. Quando chego lá pertinho do final, já insiro a agulha nessa laçadinha que se formou com a linha. Desculpa que soltou aqui. E vou puxar. Então, já fiz um arremate aqui, vou fazer mais uma vez, para ficar mais seguro. Quando chego pertinho do fim da laçadinha, passo novamente. Tirar esse fiozinho. Então, já está presa a parte da frente à parte das costas. Costas e frente presas no ombro. Agora, vamos cortar a linha e fazer o outro lado. Desse outro lado, façam da mesma maneira como a gente fez esse lado de cá. Então, do jeito que vocês fizerem, olhando como eu fiz do outro lado, para vocês não ficarem com dúvidas, podem começar tanto daqui para lá, quanto de lá para cá. É só juntar essas 2 partes, mais ou menos dessa forma como eu mostrei, gente. Na verdade, não precisa ser muito detalhista aqui. É só a gente juntar essas partezinhas aqui no final e tudo certo. Agora, a gente vai para os acabamentos de cavas e decote. Gente, terminei de fazer o acabamento em uma das cavas e amei o resultado.
É o que a gente vai fazer desse outro lado, no passo a passo bem facinho, tá? Então, eu vou virar para o outro lado, para ficar mais confortável a minha forma de pegar na blusa. E a gente vai fazer o seguinte, deixar o lado direito da blusa para fora, está virado para a nossa face, e o lado que está para dentro é o avesso. Então, a gente vai dar início em qualquer pontinho desses da cava. Como vocês devem estar lembrando, aqui é a nossa cava. E peguem qualquer pontinho aleatório dessa parte mais central da cava. Insiram a linha dentro do pontinho. Se vocês forem fazer dentro do Vzinho, fazer o nozinho, não é solto dentro do Vzinho, tá, gente? Vocês insiram a agulha deixando uma correntinha para baixo, puxem a linha e façam o nozinho. Se forem pegar nesses espacinhos, que esses espacinhos, na verdade, não tem nenhuma correntinha aqui de intervalo. Então, vocês peguem ou nessa perninha desse V, que é esse finalzinho aqui, ou no início dessa outra perninha. Eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz. Peguei no início de uma perninha desse Vzinho, no início de um começo de Vzinho. Prendi a linha e fiz o primeiro pontinho, mas vamos agora para o passo a passo. O lado direito está para cima e o nosso acabamento será feito com agulha de número 3 milímetros. Agora, a gente vai inserir a agulha no mesmo pontinho onde fiz os nozinhos, que é numa perninha direita de um V aleatório, escolhi esse. Insiro a agulha no mesmo espacinho, puxo uma laçada e faço uma corrente. Agora, vou para dentro do Vzinho, que a gente tem uma correntinha, no centro, e fazemos um ponto baixo. Perninha seguinte do V, a perninha da esquerda. Esse espacinho que às vezes fica um pouco aberto é a perninha do V, tá, gente? Aqui entre um V e outro, como vocês sabem, não tem correntinha de intervalo. Então, às vezes podem se confundir achando que tem uma correntinha, aí fazem um ponto aqui, outro ponto aqui no meio, outro para lá. Não é assim, tá, pessoal? Esse espacinho é correspondente a essa perninha do V. Então, a gente insere a agulha e fazemos um ponto baixo. Agora, vamos para a perninha da direita do V seguinte, ponto baixo. Meio do V seguinte, o centro, correntinha do V seguinte, fazemos ponto baixo. E aqui a gente tem a perninha do outro Vzinho, a perninha direita, e vamos fazer ponto baixo. Chegamos naquela parte que a gente dá início à carreira de subida com esses pontos bolha. Então, nessa carreirinha, nessa quina, onde tem esse marcador aqui, é uma quina, tá, pessoal? Aqui onde está a agulha apontando é horizontal. Já depois do marcador, a partir dessas correntinhas aqui, que são laterais desse ponto bolha, já tá subindo meio que vertical. Então, nessa quina, a gente tem aqui essas correntinhas saindo do meio desse Vzinho que eu estou apontando, que é o início da subidinha do busto. Então, eu não vou usar aqui esse pontinho do meio desse V, porque já tem correntinhas saindo desse Vzinho. Vou para essa correntinha que fica bem no pezinho e faço um ponto baixo. A gente ajusta e fazemos esse ponto baixo. Depois eu corrijo ajustando mais um pouquinho, ficou um pouco abertinho. E agora eu tenho esse pontinho que é a direita desse ponto bolha. Então, eu vou para essa alcinha, não pego duas, tá, gente? E faço um ponto baixo. Agora, eu tenho a carreirinha dos pontos baixos, que fica por cima dessa dos pontos bolha. Insiro a agulha em uma alcinha só, faço um ponto baixo. Chegamos na carreirinha de subida dos pontos altos. Então, a gente vai fazer 2 pontos baixos nessa lateral, pegando uma laçadinha, encontrando algum espacinho aqui para pegar uma laçadinha, nem que seja repetido dentro da mesma laçada, e fazemos 2 pontos baixos. Segundo ponto baixo, e eu já vou explicar para vocês o padrão que a gente vai seguir. Vou fazer mais algumas carreirinhas e explico, então. E aqui a gente tem agora a carreira dos quadradinhos, a lateral dessa carreira.
Então, vamos pegar uma alcinha apenas e fazer um ponto baixo. E o segundo ponto baixo pegando outra alcinha por aqui. Não se preocupem se ficar assim muito abertinho, folgadinho, mas depois ela se ajusta. Então, aqui eu tenho agora, peguei fiz 2 pontos baixos na lateral, desculpa, gente, desses pontinhos quadrados. Agora, vamos para os pontos altos, fazer 2 pontos baixos, sendo que pegando uma alcinha apenas. Então, estou fazendo o primeiro e vamos para o segundo. Quero uma alcinha. Chegamos na carreira agora, a gente já fez aqui na lateral desses pontos altos, vamos para a carreirinha dos vizinhos. Então, pegamos a laçadinha lateral e fazemos 2 pontos. Um eu já fiz, vou fazer o segundo dentro de qualquer laçadinha. Segundo. Chegamos na carreirinha dos pontos bolha. Então, pego uma laçadinha e outra laçadinha. 2 pontos baixos. Puxar um pouco de fio aqui de linha. Chegamos na carreira dos pontos baixos. Então, vamos pegar uma laçadinha, tanto da frente quanto das costas, ponto baixo. Chegamos na carreira dos pontos altos, vamos achar aqui laçadinhas para fazer os 2 pontos baixos. Peguei 2, não tem problema, mas a preferência é que seja uma. Então, agora a gente já está repetindo. Vamos prestar atenção agora nesse padrão, tá, pessoal? É o seguinte, vocês acompanhem essa quina, essa transição aqui da parte horizontal para a quina, e em seguida, a gente sempre vai fazer 2 pontos baixos em cada lateral dessas carreirinhas. Nessas carreirinhas de pontos altos juntinhos, fazemos 2 pontos baixos. Lateral da carreirinha dos quadrados, fazemos 2 pontos baixos. Lateral da carreirinha, novamente, dos pontos altos juntos, 2 pontos baixos. Lateral da carreira dos vizinhos, 2 pontos baixos. Lateral da carreira dos pontos bolha, 2 pontos baixos. Não esqueçam de fazer o ponto baixo dessa carreirinha de pontos baixos que a gente tem aqui sobre a carreira dos pontos bolha. Façam um pontinho solitário nessa carreirinha. E depois façam os 2 pontinhos da carreirinha seguinte, que é dos pontos altos juntos. E aí, chegamos novamente na de quadrados, 2 pontos baixos a gente vai fazer. Então, o padrão é esse, pessoal. Sigam assim, até chegar nessa descida, tá? Até chegar nessa descida aqui, que eu tô descendo, aqui nesse marcador já é a transição da parte que vem vertical para a parte horizontal. Mas eu vou mostrar com detalhes quando chegar nessa parte aqui. Então, basicamente, é isso. Vou ampliar um pouco, para que o entendimento fique melhor. Então, a gente já viu como é feita essa quina, essa transição e o padrão de subida, que também será o padrão de descida. Quando vocês chegarem nessas carreirinhas, vocês vão fazendo, passem pelo ombro, seguindo o mesmo padrão, 2 pontos nessa lateral do vizinhos, ou da carreira que vocês tenham terminado, 2 pontos nessa outra carreirinha, e assim por diante. Independente de que carreirinha vocês tenham aqui nesse finalzinho da parte da frente, tá, pessoal? Porque pode ser que tenha algumas pessoas tenham terminado na carreirinha de quadradinhos ou de pontos altos, enfim, independente da carreira. Sempre são 2 pontinhos baixos nas laterais, com exceção, como vocês viram, da carreira de pontos baixos, que é apenas 1 ponto. E aí vão descendo, vou virar para vocês verem como é que a gente vai descendo. Desce com o mesmo padrão, vai seguindo. Quando chegarem aqui, no final dessa descida, para passar para a parte horizontal, eu volto. Estamos chegando no final da descida, pessoal. Fiz 2 pontos baixos nessa lateral dessa carreira de pontos altos juntos. E aqui a gente tem a carreirinha dos pontos bolha, sem esquecer da carreirinha de pontos baixos. Então, a gente pegamos uma alcinha dessa lateral da carreira de pontos baixos, fazemos um ponto baixo.
E a gente tem aqui agora aquele pontinho que fica, nesse caso, à esquerda do ponto bolha. E a gente vai fazer um ponto baixo. E chegamos naquele pontinho bem no pezinho da transição. E vou fazer um ponto baixo. Terminamos a parte da descida. Agora, vamos para a parte horizontal da cava. Então, como no outro lado, a gente tem correntinhas saindo de dentro desse Vzinho, lá no outro lado, aqui a gente tem o ponto alto. Não vamos mexer nesse pontinho central do V. Vamos para a perninha desse V. Agora sim, a gente pega 2 alcinhas para cima e fazemos um ponto baixo. Perninha do V seguinte, ponto baixo. Meio do V, ponto baixo. Outra perninha do V, ponto baixo. Perninha do V seguinte. E a gente vai fazendo dessa forma, meio do V, centro do Vzinho, ponto baixo, a outra perninha, ponto baixo. E chegamos naquela perninha do V, onde demos início a essa carreirinha. Então, a gente tem aqui esse primeiro pontinho, na verdade, que foi o pontinho baixíssimo, a laçadinha que a gente puxou inicial. Vamos inserir a agulha nessa laçadinha, pegando 2 alcinhas, um pouquinho difícil, mas foi. E fazemos um ponto baixíssimo. Agora, a gente puxa uma laçada e vamos virar. Depois que viramos, vamos inserir a agulha nesse pontinho. Não é nesse aqui que a gente fez as correntinhas, tá, gente? É nesse seguinte. E fazemos ponto baixo. Agora, ponto baixo sobre cada pontinho da carreirinha anterior. E não vai ter dificuldade com relação à contagem de pontos, a quina, porque só vai ser dessa forma. Pontinho baixo sobre ponto baixo da base, independente de ser, aliás, na transição, aqui a gente está na transição, independente de ser na quina, vamos fazendo um ponto sobre cada ponto, até chegar nesse início aqui, que será o finalzinho dessa carreira. Finalizando a segunda carreirinha de acabamento da nossa cava, já fiz o último ponto sobre esse último da base. Nesse cantinho eu tenho o início da carreira. Insiro a agulha nessa laçadinha e faço um ponto baixíssimo. Caso vocês tenham dúvida com relação à quantidade de pontos, se vocês fecharam no pontinho certo, contem a quantidade de pontos que vocês têm na outra cava e comparem com essa aqui. É interessante que vocês fiquem com a mesma quantidade de pontinhos baixos. Então, depois que fiz essa laçadinha, puxo uma correntinha e vamos virar. Depois de virar, a gente vai repetir o que fizemos nessa carreirinha que acabamos de fazer. Vamos para o pontinho aqui seguinte e ponto baixo. É só ponto baixo, gente, até chegar nesse finalzinho. E estamos finalizando a terceira e última carreirinha de acabamento da nossa cava. Então, tenho o pontinho inicial da carreira, insiro a agulha nessas laçadinhas e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou contar quantos pontos tenho nessa cava e comparar com a quantidade de pontos da outra cava. Se tudo estiver certinho, vou fazer os arremates e cortar o fio, como vocês já viram anteriormente. Se a gente seguir o passo a passo certinho, então a quantidade de pontos estará correta. Agora, vamos dar início ao acabamento do decote. A gente está com o lado das costas virado para cima, o lado do avesso está virado para a nossa face. Dentro temos o lado direito da blusa e vamos prender a linha nesse ponto que antecede o ponto alto de subida. Independente de quantos pontos soltinhos vocês tenham aqui nesse centro, façam os nozinhos nesse pontinho que antecede esse ponto, tá, pessoal? E agora vamos dar início ao nosso acabamento. Já prendi a linha no ponto que mostrei, agora insiro a agulha no mesmo ponto, trago a linha para frente e faço uma corrente. Temos agora a carreirinha de pontos altos. A gente vai seguir o mesmo passo que fizemos na frente, com apenas uma diferença. Na frente, a gente faz dois pontos baixos, aliás, em cada lateral dessas carreirinhas. Nesse caso do acabamento, começando pelas costas, a gente vai fazer 3 pontos baixos em cada lateral de carreirinha.
Ou seja, procuro uma laçadinha na lateral da carreira dos pontos altos, faço um ponto baixo. Procuro outra laçada por aqui, faço outro ponto. E mais uma outra laçadinha para fazer o terceiro. Chegamos na carreirinha de quadradinhos, a primeira carreira dos quadradinhos. A mesma coisa eu vou fazer, procurar uma alcinha para a gente fazer o primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo e uma terceira alcinha para a gente fazer o terceiro ponto baixo. O processo é esse, gente. Então, vão fazendo 3 pontos baixos em cada lateral dessas carreirinhas. Procurem pontinhos aleatórios, não tem regra, tá? A regra é só a quantidade de pontos baixos que a gente tá fazendo. É interessante que a gente pegue só uma laçadinha, mas se não for possível, peguem duas mesmo. E aí sigam até chegar nesse finalzinho aqui. Quando chegar nesse finalzinho do ombro, para a gente passar para a parte da frente, eu volto. Chegamos no ombro, já fiz 3 pontos baixos nesse quadradinho que antecede a parte da frente. Então, agora a gente vai para a parte da frente, já escondendo esses fiozinhos que sobram. Então, temos aqui um Vzinho e vamos para essa perninha da direita do Vzinho fazer um ponto baixo. Agora, a gente tem o centro do Vzinho, vamos fazer um ponto baixo. E nesse caso, temos a perninha esquerda do Vzinho, fazemos um ponto baixo. Nesse caso aqui, a perninha da direita desse Vzinho seguinte está com a ponta bem larguinha. Então, vocês não façam um ponto aqui e outro ponto sobre essa perninha, tá, gente? Essa perninha é a extremidade. Aliás, esse espacinho é a extremidade dessa perninha, que fica bem larguinho, às vezes, como eu mostrei para vocês lá na cava. Então, quando vocês fizerem um ponto baixo nesse espaço, já fizeram nessa perninha desse V. A gente não tem corrente de intervalo aqui. Agora, vamos para o centro do Vzinho, fazer um ponto baixo. Para a perna esquerda do Vzinho, fazer um ponto baixo. Aqui a gente tem novamente a perninha direita desse Vzinho larguinha. Vamos fazer um ponto baixo. Já fizemos nessa perninha da direita desse Vzinho. Vamos para o centro do V, fazer ponto baixo. Então, sigam assim até chegar no outro lado do ombro. Cheguei no fim dessa carreirinha da frente, dos pontinhos Vs. Quem terminou em carreirinha de pontinhos juntos, também chegou aqui, vão fazer a mesma coisa que eu vou fazer, assim como quem também está fazendo em carreirinhas de quadradinhos. Chegou aqui no final, agora a gente vai pular para esse quadradinho solitário que a gente tem aqui atrás, já escondendo esses fios, e vamos fazer 3 pontos baixos. Então, a gente procura aqui uma laçadinha e vamos tentar esconder esse fiozinho aqui e vamos fazer ponto baixo. E o passo a passo agora vocês já sabem, pessoal. Então, façam 3 pontos baixos nas laterais de cada carreirinha. Vão procurando pontinhos aleatórios. O importante é que sejam 3 pontos baixos em cada lateral. Então, aqui primeiro, segundo. Aqui vou arranjar um lugarzinho para fazer o terceiro. Nem que seja na mesma correntinha, mas a gente tem que fazer 3. Então, é só seguirem até chegar nessa parte do centro. Quando chegarem aqui, eu volto. Chegamos no fim dessa descida dos pontos baixos. Já fiz 3 pontos baixos na lateral dessa carreira dos pontos altos. E tenho agora um ponto solitário aqui no centro. Vou fazer um ponto baixo. E finalizar nesse pontinho de início da carreira. Com um ponto baixíssimo. Agora, fazemos uma corrente e vamos dar início à última carreirinha de acabamento do decote. Viramos. Depois de virar, a gente vai para esse pontinho seguinte, não é esse daqui, tá, gente? Vamos para esse pontinho fazer um ponto baixo. Vamos fazer ponto baixo sobre cada pontinho da base. Agora, é mais fácil porque a gente não precisa ter o cuidado de fazer 3 pontinhos nas laterais de cada carreirinha. É só ponto sobre ponto.
Então, vou fazer até chegar nesse finalzinho. Estamos terminando a carreira dos pontinhos baixos. Então, aqui eu tenho o início da carreirinha. Tenho um pontinho aqui faltando, vou fazer o último ponto baixo. E vamos para o ponto de início da carreira, para finalizar com um ponto baixíssimo. Terminamos o acabamento do nosso decote. Esse é o resultado do acabamento do nosso decote. Amei esse resultado. Vocês já viram lá na foto no início do tutorial. Agora a gente vai fazer acabamento da barrinha. E nesse início de carreirinha temos um pontinho antes de um nozinho. Eu prendi a linha com meus 2 nozinhos nessa laçadinha. Vocês podem escolher qualquer pontinho de forma aleatória. Eu escolhi esse porque tem um nozinho logo depois e tem a linha sobrando, então eu já vou escondendo essa linha. Prendi com 2 nozinhos, como acabei de falar. Agora eu vou pegar essa linha, trazer para frente, deixando meu nozinho para lá, sem ser apertado, tá, pessoal? E faço uma corrente. Agora eu vou para esse pontinho que fica por cima desse ponto que tem o nó e faço um ponto baixo, já escondendo esses nozinhos e fiozinhos que temos. Vamos para o ponto seguinte, para essa alcinha do ponto seguinte e fazemos ponto baixo. Ponto seguinte para essa alcinha, ponto baixo. E assim a gente vai fazer por toda a circunferência dessa carreirinha, um ponto baixo sobre cada alcinha da base. Sigam dessa forma até chegar aqui nesse início da carreirinha. Chegamos no final da carreira de acabamento da barrinha. Já fiz um ponto baixo sobre essa laçadinha que fica nesse último ponto alto. E agora temos aquela laçadinha do início. Inserimos a agulha e vamos fazer um ponto baixíssimo. Finalizamos a nossa carreira. Nossa blusa está pronta, espero que vocês tenham gostado, assim como eu amei o resultado. E até o próximo tutorial!